E se eu te dissesse que existe uma disciplina espiritual que o maior pastor do século XX praticava toda semana, que construiu a maior igreja do mundo, que reverteu doenças diagnosticadas como terminais, que mudou o destino de uma nação inteira e que a maioria dos cristãos nunca aprendeu a fazer do jeito certo? Não estou falando de oração comum. Não estou falando de devocional de 5 minutos pela manhã enquanto você toma café. Estou falando de jejum específico, com propósito definido, com foco absoluto, com método bíblico comprovado ao longo de séculos. PR. David Yonggi Cho, fundador da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, em Seul, na Coreia do Sul, a maior congregação cristã já registrada na história humana, com mais de 830 mil membros, reconhecida oficialmente pelo Guinness Book of World Records, deixou registrado em seus livros e ensinamentos que o segredo de tudo que ele construiu estava em uma coisa. O segredo de tudo é a oração. E o jejum a potencializa de maneira extraordinária. Neste vídeo, você vai aprender princípios do jejum específico que Cho ensinou ao longo de décadas, praticou pessoalmente e que transformaram não só a vida dele, mas a de centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Para entender o que Cho ensina sobre jejum, você precisa entender de onde ele veio. Nascido em 14 de fevereiro de 1936, em uma região pobre da Coreia ocupada, David Yonggi Cho cresceu em pobreza extrema. O negócio do pai faliu. Ele teve que abandonar os planos de cursar o ensino médio regular e se matriculou em uma escola técnica mais barata. Para aprender inglês, passou a frequentar uma base militar americana perto da escola e fez amizade com soldados. Aos 17 anos, enquanto a Guerra da Coreia ainda devastava o país, a desnutrição e as condições insalubres cobriram seu preço. Cho foi diagnosticado com tuberculose avançada e enviado para casa para morrer. Criado como budista, sem esperança médica, sem dinheiro para tratamento, ele teve um encontro com o Evangelho. Uma jovem cristã o visitou e compartilhou a palavra de Deus. Cho relatou ter sido curado milagrosamente. E a partir dali, sua vida mudou de trajetória de maneira irreversível. Em 1958, recém-formado no seminário teológico, ele fundou uma pequena congregação em uma tenda com buracos, em um bairro empobrecido de Seul, ao lado de sua futura sogra, Choi Ja-shil, com apenas 5 pessoas, a maioria delas filhas da própria Choi. Uma das únicas pessoas de fora que apareceu naquela primeira reunião entrou apenas para se abrigar da chuva. 50 anos depois, aquela tenda havia se tornado a maior igreja do mundo, com mais de 830 mil membros, 7 cultos dominicais traduzidos em 16 idiomas, mais de 200 grutas de oração no famoso Monte da Oração, e um alcance missionário em mais de 63 países, com 1.218 igrejas plantadas. A pergunta que todo estudioso do cristianismo inevitavelmente faz é: como isso foi humanamente possível? A resposta de Cho era sempre a mesma, sem hesitação. O Espírito Santo é meu sênior parceiro, e a ponte até ele é a oração combinada com o jejum. Vamos agora aos 7 princípios, começando pelo que ninguém te contou. Princípio 1. O jejum começa na mente, não no estômago. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete ao jejuar é achar que jejum é sobre fome. É compreensível. A primeira coisa que o corpo faz quando você para de comer é gritar. E quando o corpo grita, a mente tende a responder com culpa, com pressa para terminar, com negociação interna. Um biscoito não vai fazer diferença. Cho era profundamente enfático neste ponto. E ele coloca esse princípio como a base de tudo que vem depois. Em seu livro Oração, a Chave do Avivamento, ele escreveu com precisão cirúrgica: quando começamos a jejuar, temos que assumir a atitude mental correta. Não podemos ver o jejum como uma autopunição, apesar de que, a princípio, nosso corpo possa reclamar. O que ele está dizendo, em essência, é que o governante do jejum é a mente, não o estômago. Enquanto a mente estiver reagindo ao jejum como sofrimento, como punição, como obrigação religiosa constrangedora, o espírito não consegue se elevar ao patamar para o qual o jejum foi projetado, porque o espírito segue a direção da mente.
E se a mente está focada na dor e na privação, o espírito está ancorado nela também. Cho aprendeu isso no próprio corpo. No começo de seu ministério, ainda jovem, ainda construindo aquela congregação a partir do zero em Seul devastada, ele jejuou por períodos longos. Não porque alguém mandou, não porque havia uma tradição que exigia, mas porque percebeu que havia uma porta espiritual que só se abria naquele estado de esvaziamento voluntário. E essa porta não se abria pelo sofrimento da carne em si, ela se abria pela rendição consciente e amorosa da vontade humana ao Espírito Santo. Aqui está a distinção que Cho fazia e que atravessa toda a história da espiritualidade cristã. O fariseu jejuava para ser visto, desfigurava o rosto, andava cabisbaixo, anunciava o próprio jejum para garantir o aplauso dos homens. Jesus disse: eles já receberam sua recompensa. O verdadeiro jejuador jejua para enxergar. Unge o rosto, age normalmente diante dos outros e guarda aquele ato para o Pai que vê em secreto. Um jejua para performance. O outro jejua para encontro. E quando Jesus falou no Sermão do Monte, quando jejuardes, e não se jejuardes, Cho interpretava isso como uma expectativa natural do Mestre, não uma sugestão, não uma opção para os mais radicais. Um pressuposto: meus discípulos vão jejuar. A questão é o porquê e o como. Cho também contextualizava o jejum dentro do panorama histórico do cristianismo, e o que ele via era incontornável. Todo grande avivamento da história cristã foi precedido por períodos intensos de oração e jejum. Ele citava exemplos específicos com datas e nomes reais. John Wesley, em 1738, após sua conversão, experiência que ele mesmo registrou no diário como ocorrida às 8:45 da noite de 24 de maio. Iniciou junto com seu irmão Charles e com George Whitefield um período de oração e jejum regular. A Igreja da Inglaterra fechou as portas para eles. Então eles foram para as ruas, para os campos, para as multidões. E dali nasceu o avivamento metodista, que sacudiu a Grã-Bretanha e espalhou fé pela América. No século XIX, Charles Finney, Dwight L. Moody e R. A. Torrey pregaram com uma unção que movia multidões, e todos eram marcados por períodos constantes de oração e jejum antes de cada cruzada, cada série de cultos, cada temporada ministerial. O próprio pentecostalismo, em 1906, em Los Angeles, na Azusa Street, o avivamento que deu origem ao movimento carismático mais expansivo da história, explodiu quando um grupo de crentes estava reunido em oração e jejum, buscando o mesmo espírito que desceu em Atos 2. Para Cho, esses não eram coincidências históricas. Eram padrões de Deus, que se repetem consistentemente ao longo dos séculos, sempre que um povo se humilha e busca com seriedade. E o padrão começa sempre no mesmo lugar, na decisão da mente de se render voluntariamente ao Eterno. Pergunta prática para você: quando você jejua, você está fugindo de algo? Uma culpa, uma pressão religiosa, uma exigência externa? Ou você está buscando alguém, com expectativa real, com fé, com um coração genuinamente orientado para o encontro? Essa diferença, que parece sutil, determina absolutamente tudo o que acontece depois. Princípio 2. O jejum tem que ter um propósito específico. Cho era absolutamente contrário ao jejum vago, genérico, sem alvo definido. E esse é o segundo princípio, talvez o mais imediatamente prático de todos os 7 que vamos estudar hoje. Para ele, o jejum sem propósito claro é como atirar uma flecha sem saber onde está o alvo. Há esforço, há sacrifício, há movimento, mas não há direção. E sem direção, o sacrifício se torna apenas sofrimento sem sentido espiritual. Cho ensinava que o propósito do jejum deve ser espiritual e específico. Não se jejua para impressionar pessoas. Não se jejua por tradição religiosa vazia, para marcar presença na lista dos devotos. E ele era muito direto quanto a um ponto que muita gente prefere não ouvir. O jejum bíblico não é, em sua essência, um instrumento de conquista material.
Ele é uma disciplina espiritual com fins espirituais primários, que, por consequência, pode abrir portas em todas as dimensões da vida, incluindo a material. Os propósitos que Cho reconhecia como legítimos e espiritualmente poderosos para o jejum específico eram, entre outros, busca de libertação e cura, tanto física quanto espiritual e emocional. Cho relatava casos concretos e documentados na igreja de Yoido, onde enfermidades diagnosticadas como sem cura cederam após períodos de jejum e oração concentrados, não como magia, mas como resultado de uma batalha espiritual vencida com os instrumentos certos. Pedido de orientação divina para decisões importantes. Cho não tomava grandes decisões do ministério sem primeiro buscar a Deus em jejum. A mudança da sede da igreja para a ilha de Yoido, uma decisão que parecia insensata para muitos no momento, já que a ilha era pouco mais que dunas de areia sem pontes de acesso, foi tomada após oração e jejum intensos, com a convicção de que havia ouvido de Deus com clareza. Intercessão por outros. Quando uma pessoa ou situação enfrentava uma batalha espiritual que a oração comum não estava vencendo. Cho ensinava que há situações na vida de outras pessoas, familiares, amigos, comunidades, em que a intercessão precisa vir com o peso adicional do jejum para ter o impacto necessário no campo espiritual. Busca de avivamento, tanto pessoal quanto coletivo. Para Cho, o avivamento não era um evento que Deus decidia enviar aleatoriamente, segundo critérios misteriosos. Era uma resposta a um povo que buscava com seriedade e humildade genuínas, e o jejum era o termômetro mais confiável dessa seriedade. Arrependimento e purificação interior, quando havia consciência de pecado ou de resfriamento espiritual que estava bloqueando o acesso ao Espírito. O jejum, nesse contexto, era um ato de humilhação, não de autopunição, mas de reconhecimento honesto e corajoso da própria necessidade diante de Deus. Para ilustrar o poder do jejum com um propósito específico, Cho retornava repetidamente a um dos exemplos mais dramáticos e inesquecíveis do Antigo Testamento, o rei Josafá e a batalha impossível de 2 Crônicas 20. Josafá recebeu a notícia de que um exército colossal, formado por homens de Moabe, Amon e do Monte Seir, estava marchando contra Judá. A situação era militarmente desesperadora. Judá não tinha armamentos suficientes, não tinha aliados disponíveis no tempo necessário, não tinha solução humana à vista. Em vez de entrar em pânico ou tentar soluções que sabia que não funcionariam, Josafá fez algo que parecia absurdo pela lógica dos homens. Proclamou um jejum nacional, com um propósito absolutamente específico: buscar a intervenção direta e soberana de Deus. Homens, mulheres, crianças, todo o povo do reino jejuou e orou. E a resposta de Deus foi desconcertante em sua grandiosidade. A batalha não é vossa, mas de Deus. O exército de Judá nem precisou lutar. Os inimigos se destruíram entre si, em uma confusão de proporções que só pode ser explicada como intervenção sobrenatural. E o povo levou 3 dias recolhendo os despojos da vitória, sem ter disparado uma única flecha. O detalhe que Cho sempre destacava com ênfase nessa história: Josafá sabia exatamente o que estava pedindo. Ele não jejuou genericamente. Ele jejuou com um propósito claro, específico, urgente e absolutamente concreto. Cho dizia com frequência, e essa frase resume o coração de seu ministério inteiro: Deus não tem filhos prediletos. O que tem funcionado para mim, funcionará para você também. Mas para funcionar, você precisa saber o que está pedindo com especificidade real. Aplicação prática. Faça isso antes do seu próximo jejum. Pegue um papel físico que você possa segurar na mão e escreva 3 coisas com a maior clareza e especificidade que você conseguir. O que você está pedindo a Deus, com precisão, sem generalidades. Por quem ou por qual situação você está intercedendo ou buscando? Por quanto tempo você está se comprometendo? E que tipo de jejum você vai praticar? Esse simples exercício transforma o jejum de ritual religioso em ato de fé, com alvo definido, com expectativa real, com um coração preparado para receber a resposta de Deus quando ela vier.
e reconhecê-la quando acontecer. Princípio 3. O jejum potencializa a voz do Espírito Santo. Existe algo que acontece no jejum que não acontece em mais nenhuma outra disciplina espiritual, pelo menos não com a mesma consistência e profundidade. Cho chamava isso de afinação espiritual. É a capacidade que se desenvolve e se aprofunda com a prática honesta e consistente de ouvir o Espírito Santo com uma clareza que na vida cotidiana é abafada pelo ruído constante do corpo, da mente, das demandas e urgências do mundo. Em seus escritos, Cho deixou claro que o jejum combinado com oração não apenas favorece a clareza de mente e espírito, ele especificamente e de maneira distinta abre o canal para a voz do Espírito Santo e sua orientação de uma maneira que nenhuma outra prática substitui. Cho tinha uma teologia muito particular e muito prática sobre o Espírito Santo. Para ele, o Espírito não era apenas uma experiência mística, um calafrio durante um culto, uma língua que brotava espontaneamente em um momento de euforia emocional. O Espírito Santo era uma personalidade real, com quem se conversa, de quem se recebe instrução, com quem se caminha diariamente em parceria de ministério. Ele escreveu algo que ficou gravado em muitos que leram seus livros com atenção. Para conhecer o Espírito Santo, eu teria que passar algum tempo em conversa com ele e também deixar que ele falasse comigo. E foi essa comunhão com o Espírito que operou todas as grandes mudanças que ocorreram em meu ministério. E o que o jejum tem a ver com esse nível de comunhão? Cho explicava de forma direta. Quando você para de alimentar o corpo para de dominar sua atenção. As sensações físicas, fome, sede, cansaço, prazer, distração sensorial, são poderosas. Elas ocupam uma quantidade enorme de espaço na consciência. São o que os filósofos chamavam de apetites. As demandas constantes da natureza animal que disputam a atenção com tudo que é espiritual, com toda tentativa de silêncio interior. Quando essas demandas são voluntariamente silenciadas através do jejum, acontece algo que Cho descrevia como uma reorganização de prioridades no interior do ser humano. O espírito, que normalmente luta para ser ouvido em meio ao barulho do corpo e da mente, ganha espaço. E nesse espaço que se abre, a voz do Espírito Santo, que sempre esteve presente e sempre esteve falando, finalmente pode ser ouvida com uma nitidez que não era possível antes. Isso não é espiritualismo vago nem misticismo oriental mal aplicado ao cristianismo. É uma observação que aparece consistentemente ao longo de toda a tradição mística cristã, de Antônio do Deserto, no século III, a Teresa de Ávila, no século XVI, a Andrew Murray e E.M. Bounds, no século XIX, e a Cho, no século XX. Séculos, culturas e tradições diferentes, todos descrevendo a mesma realidade interna. E Cho tinha evidências concretas, verificáveis, de que isso funcionava, registradas na história de sua própria congregação. O sistema de células, a estrutura de pequenos grupos de discipulado que transformou a igreja de Yoido na maior congregação do mundo e que foi depois exportada para igrejas em dezenas de países, não nasceu de uma pesquisa de crescimento eclesial, não veio de um seminário de administração eclesiástica, não foi copiado de nenhum modelo contemporâneo. Nasceu de uma revelação recebida em oração e jejum. A fundação do Church Growth International, Crescimento da Igreja Internacional, em novembro de 1976, organização que treinaria pastores de dezenas de países nos princípios de crescimento da Igreja, também emergiu da comunhão com o Espírito em oração e jejum. Cho escreveu com uma honestidade desarmante. Todos os grandes princípios espirituais que ensino na Coreia e em outras partes do mundo foram aprendidos em genuína e íntima comunhão com o Espírito Santo em oração, e não em compêndios teológicos. Isso é uma afirmação extraordinária vinda de um homem que estudou teologia formalmente. Ele não estava desprezando o estudo acadêmico. Estava dizendo que o estudo tem um limite, e que, além desse limite, só o Espírito pode conduzir. E o jejum era a chave mais confiável para atravessar esse limite. Para você refletir agora.
Quando foi a última vez que você teve um momento de silêncio tão profundo, interno, não apenas externo, que uma direção clara emergiu? Não como seu próprio raciocínio, não como o conselho de alguém, mas como uma convicção que vinha de uma fonte além de você. Cho dizia que o jejum era o caminho mais consistente e mais confiável para esse tipo de experiência. Não o único, mas o mais confiável. Princípio 4. O Monte da Oração. A geografia do jejum. Em 1968, a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido comprou uma propriedade em Ozanri, cerca de 45 minutos ao norte de Seul. A intenção original era usar o terreno como cemitério da congregação, mas algo que ninguém havia planejado mudou a história daquele lugar e, de certa forma, mudou a história do cristianismo na Ásia. Choi Ja-sil, a sogra de Cho, pastora associada da congregação, uma mulher de oração de profundidade rara e convicção inabalável, começou a fazer viagens solitárias e noturnas até aquele terreno. Sem anúncio, sem convite, sem agenda. Ela simplesmente ia e orava. Noite após noite ela retornava. E algo no ar daquele lugar começou a chamar outros. 1, depois 5, depois 20, depois centenas, e depois milhares. O que havia sido comprado para receber os mortos se tornou um dos lugares mais vivos do cristianismo mundial, o Monte da Oração de Ozanri, hoje oficialmente chamado Ozanri Choi Ja-sil Memorial Fasting Prayer Mountain. Com mais de 200 grutas individuais escavadas na rocha, onde pessoas podiam se fechar em total recolhimento para jejuar e orar, alguns por horas, alguns por dias, alguns por semanas inteiras, o Monte da Oração passou a receber, em ritmo absolutamente regular, 3.000 pessoas nos dias de semana e 10.000 nos fins de semana. Em momentos de crise nacional, de avivamento intenso, de intercessão coletiva urgente, esse número chegou a 20.000 pessoas jejuando e orando simultaneamente no mesmo lugar. Cho descreveu a realidade daquele lugar com uma simplicidade que impacta mais do que qualquer eloquência. Muitos dos problemas que enfrentamos na nossa igreja foram solucionados naquele cantinho de oração. Já percebemos que as nossas necessidades pessoais são resolvidas em uma cidade totalmente dedicada à oração e ao jejum. E ele ia além. Desafiava a lógica secular de sua congregação com uma pergunta direta e cortante que não tinha como ser ignorada. Se você ou um membro de sua família estivesse com câncer e soubesse que a cura, não faria o que fosse necessário para obter a cura? Pois há inúmeras pessoas sofrendo dos cânceres físicos e espirituais. Hoje, o Monte da Oração de Ozanri recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano, incluindo cerca de 50.000 estrangeiros que viajam especificamente até a Coreia do Sul para jejuar e orar naquele lugar. É um dos destinos de peregrinação cristã mais visitados de toda a Ásia e um dos mais singulares do mundo. Mas o que esse princípio tem a ver com você, que talvez nunca vá à Coreia do Sul? Cho ensinava algo que é profundamente prático e que pode ser aplicado em qualquer contexto geográfico. O corpo ajuda a mente, e a mente ajuda o espírito. E o lugar físico, onde você habitualmente encontra a Deus, tem poder sobre todos os três. Quando você cria um espaço físico que sua mente e seu espírito associam ao encontro com Deus, um quarto específico da casa, uma cadeira onde você só senta para orar, um banco de uma igreja nas madrugadas, um lugar na natureza que carrega memórias espirituais profundas, seu sistema interno começa a reconhecer aquele lugar como uma entrada para o sagrado. O simples ato de estar ali já começa a aquietar o interior antes mesmo de você pronunciar a primeira palavra. Cho também ensinava, com ênfase especial, que o jejum coletivo tem uma dimensão de poder, que o jejum individual, por mais intenso, não substitui. Quando muitas pessoas estão unidas no mesmo propósito, no mesmo ato de rendição e busca, algo acontece no ambiente espiritual, que transcende matematicamente a soma das partes. Era por isso que Josafá proclamou um jejum nacional, não apenas um jejum pessoal isolado. Era por isso que a igreja primitiva em Atos estava unânime, não isolada, quando o Espírito Santo desceu com poder irresistível em Pentecostes.
Era por isso que os discípulos em Antioquia estavam jejuando e orando juntos, quando o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado, dando início à era missionária da igreja que mudou a história do mundo. A solitude do jejum individual tem seu poder e seu lugar, e é insubstituível. Mas há batalhas espirituais de dimensão maior que pedem a força combinada de muitos corações unidos em um mesmo propósito, respirando a mesma fé, dirigidos pelo mesmo Espírito. Desafio prático para esta semana. Escolha um lugar específico, dentro da sua casa ou dentro da sua cidade. E naquele lugar, ao longo desta semana, não faça nada além de orar. Nenhuma outra atividade. Apenas encontro deliberado. Construa, mesmo que seja pequena e simples, a sua própria geografia do sagrado. Cho começou com uma tenda com buracos. Você pode começar com uma cadeira no silêncio de uma manhã. Princípio 5. O jejum e a vitória sobre o mundo espiritual. Um dos aspectos mais distintos e mais mal compreendidos pelos que observam de fora do ensino de Cho sobre jejum era sua perspectiva firme e não negociável sobre o mundo espiritual e sobre a batalha real que ocorre nele. Para Cho, formado na tradição pentecostal das Assembleias de Deus, que tem como ponto de ancoragem teológica a realidade plena e concreta do universo espiritual, o mundo visível não existe em isolamento do invisível. Ele é influenciado, moldado e frequentemente governado por forças espirituais reais, tanto as que operam a favor do plano redentor de Deus, quanto as que resistem a ele com toda a capacidade de que dispõem. E o jejum para Cho era uma das armas espirituais mais poderosas e específicas disponíveis ao crente nessa batalha que não se trava com espadas nem com estratégias militares. Ele não teorizava sobre isso a partir de livros lidos em uma biblioteca tranquila. Ele o observava na prática cotidiana e vertiginosa de sua congregação de 830 mil pessoas, e nos resultados verificáveis que a história daquela igreja registra com nomes, datas e testemunhos documentados. Em seus ensinamentos, Cho descreveu 4 dimensões principais dessa batalha espiritual em que o jejum atua com poder específico e insubstituível. 1. Doenças que resistem à oração comum. Cho retornava sempre ao episódio do jovem epilético nos evangelhos de Mateus e Marcos. Os discípulos de Jesus haviam tentado expulsar o espírito que atormentava o menino e não conseguiram. Quando Jesus interveio e operou a libertação com autoridade absoluta, os discípulos foram a ele em particular, em privado, e perguntaram com a honestidade dos que percebem sua própria limitação: por que nós não pudemos expulsá-lo? A resposta de Jesus foi direta e sem rodeios. Este gênero não sai senão por oração e jejum. Para Cho, essa era uma instrução teológica com implicações práticas imediatas. Há categorias de situações espirituais e físicas que exigem um nível mais profundo de entrega espiritual do que a oração comum, por mais sincera que seja, consegue mobilizar. O jejum é o instrumento que eleva esse nível a um patamar que a resistência espiritual não consegue manter. Ele tinha casos documentados, histórias registradas nas publicações da igreja de Ioído ao longo de décadas, de pessoas que haviam recebido diagnósticos terminais e, após períodos de jejum intenso e intercessão coletiva, experimentaram curas que os próprios médicos não conseguiram explicar pelos protocolos convencionais da medicina. 2. Situações de longa data sem resposta. O jejum de 21 dias de Daniel é o modelo bíblico mais claro e mais preciso para essa categoria de batalha. Daniel havia iniciado sua oração e jejum, e a resposta de Deus havia sido enviada imediatamente no primeiro dia. Mas o anjo que trazia a resposta foi resistido e detido por 21 dias no campo espiritual pelo príncipe da Pérsia, uma força espiritual territorial associada ao domínio persa. Cho via nesse episódio uma revelação fundamental para a vida de oração de qualquer crente. Às vezes, a resposta de Deus já foi despachada, já está a caminho, mas há resistência espiritual no trajeto. E é a persistência inabalável do jejum e da oração que força o campo espiritual a ceder e abre o caminho para que a resposta finalmente chegue ao destino. Cho ensinava:
quando uma situação de longa data resiste a toda oração, a toda estratégia, a todo esforço humano honesto, é muito provável que haja uma dimensão espiritual não endereçada. E o jejum específico é o instrumento projetado para essa dimensão. 3. Batalhas sobre territórios e nações. Cho dedicou parte significativa de seu ministério a orar e jejuar por nações inteiras, especialmente a Coreia do Norte, separada do Sul pela guerra, e o Japão, nação vizinha com uma história espiritual singular. Sobre o Japão, ele era particularmente específico e transparente. Em cada viagem mensal ao país para pregar, ele passava de 3 a 5 horas em oração antes de subir ao púlpito, precisamente porque sentia com nitidez a resistência espiritual específica daquele território. Cho observava que o Japão, apesar de ser uma das nações mais desenvolvidas e culturalmente sofisticadas do mundo, nunca havia experimentado um avivamento cristão de proporções significativas na sua história moderna. E via nisso uma batalha espiritual de escala territorial que exigia intercessão de nível correspondente. 4. Cura física. Em suas múltiplas dimensões, Cho não separava o espiritual do físico da maneira rígida que a teologia ocidental frequentemente estabelece como fronteira intransponível. Para ele, influenciado tanto pela visão pentecostal quanto por décadas de observação pastoral, muitas enfermidades físicas têm raízes espirituais. E o jejum ataca ambas as dimensões simultaneamente, purificando o espírito, humilhando a carne e criando as condições internas e externas em que a cura pode ocorrer em toda a sua plenitude integradora. O testemunho do Monte da Oração de Ozanri é notório nesse sentido ao longo de décadas. Pessoas que chegavam com diagnósticos graves, cânceres, doenças crônicas resistentes ao tratamento, condições psiquiátricas severas, após períodos de jejum e oração intensa naquele ambiente de presença concentrada e intercessão coletiva, retornavam com histórias que desafiavam os protocolos convencionais da medicina moderna. Para meditar com honestidade real, existe uma batalha em sua vida, uma situação específica que persiste, uma relação rompida que não se reconstrói, uma enfermidade que resiste a todo o tratamento, um padrão de comportamento que você não consegue vencer por esforço próprio, que resistiu a absolutamente tudo que você já tentou. Talvez o que você ainda não tentou seja exatamente o que esse sexto princípio descreve com clareza. Princípio 6. O jejum que move o coração de Deus. Chegamos ao sétimo princípio, e prometi que este era o menos falado e o mais poderoso de todos. Não é sobre resultados, não é sobre batalha espiritual, não é sobre cura ou direção ou avivamento ou crescimento de congregação. Todos esses são frutos reais, verificáveis, documentados, mas não são a raiz. A raiz é outra coisa inteiramente. Cho escreveu algo em Oração à Chave do Avivamento, que é talvez a síntese mais honesta, mais desnuda e mais inesperada de tudo que ele ensinava sobre jejum. Ele escreveu assim: Nunca sei quando vou ser afastado momentaneamente do trabalho entre seu povo para me dedicar somente a ele. Entretanto, sei o que tem a primazia para mim. A dedicação a ele vem antes de meu trabalho para seu povo. Leia isso de novo. Com calma. Deixe cada palavra pousar. A dedicação a ele vem antes de meu trabalho para seu povo. Este é o homem que pastoreava a maior congregação da história. Este é o homem que pregava para milhões de pessoas, que viajava o mundo constantemente, que administrava uma estrutura eclesiástica com a complexidade de uma pequena nação. Este é o homem cujos sermões eram transmitidos por televisão e rádio para a Coreia do Sul, os Estados Unidos, o Japão e outros países. E ele disse sem hesitação, sem performance, sem afetação religiosa, tudo isso, todo o trabalho, toda a missão, toda a estrutura, todo o ministério visível, era secundário ao encontro pessoal e íntimo com Deus. Para Cho, o jejum não era primariamente uma ferramenta de resultados espirituais. Era uma expressão de amor. Era a linguagem mais visceral do coração que diz a Deus, não com palavras que qualquer um pode pronunciar, mas com o corpo inteiro, com a vida inteira.
Você é mais importante para mim do que minha própria sustentação física. Você é mais importante do que o conforto, do que o prazer, do que a conveniência, do que qualquer outra coisa que meu corpo pede. Isso é o que tornava o jejum de Cho radicalmente, essencialmente diferente de um protocolo espiritual ou de uma técnica religiosa de disciplina. Não era performance para a audiência, humana ou divina. Não era disciplina de autossuperação para provar ao próprio ego que se é suficientemente devoto. Era encontro íntimo. Era a linguagem de quem está genuinamente apaixonado por Deus e que encontrou no jejum a forma de expressar esse amor de maneira que transcende as palavras. E aqui está a verdade mais profunda sobre o jejum que toda a tradição cristã, em seus melhores e mais honestos momentos, confirma unanimemente. O jejum que mais move o coração de Deus não é o mais longo, não é o mais intenso, não é o mais dramático, é o mais sincero. Jesus disse em Mateus 6, com uma simplicidade que devasta toda a religiosidade de fachada: Teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O Pai que vê em secreto não está esperando performance espiritual. Ele não está impressionado com dias sem comer, com o número de horas em um quarto fechado, com a intensidade das lágrimas na oração. Ele está esperando o encontro genuíno. Está esperando que um filho venha. Em silêncio, sem plateia, sem urgência fabricada, sem agenda oculta, sem cálculo de resultados, e simplesmente fique com ele. E é nesse ficar, nesse jejum que não tem nada a provar para ninguém, que não vai para os stories das redes sociais, que não rende testemunho público edificante, que ninguém vai aplaudir, que o coração de Deus é movido de uma maneira que nenhuma outra prática espiritual alcança com a mesma profundidade e a mesma intimidade. As madrugadas no Monte da Oração, com o vento frio e úmido cortando a névoa sobre as colinas de Ozanri. As horas em um quarto sem plateia, antes de um avião para Tóquio. Os jejuns que ninguém soube. Os encontros que não renderam história publicada em boletim de igreja, porque eram simplesmente entre ele e Deus, sem intermediários, sem câmeras, sem audiência. E foi nesses momentos invisíveis que tudo o mais nasceu, cresceu e se multiplicou. Tudo o que sou, tudo o que fiz, tudo o que a igreja do Evangelho pleno de Ióido se tornou, nasceu nesses momentos invisíveis. Isso, e somente isso, é o jejum específico em seu nível mais alto e mais puro. Não uma técnica de crescimento espiritual para quem quer resultados rápidos. Não uma ferramenta de conquista sobrenatural para quem quer poder. Não uma disciplina de autossuperação para quem quer provar algo a si mesmo ou ao mundo. Um ato de amor. Um ato de fé. Um ato de dizer com o corpo inteiro, com a vida inteira, com toda a autenticidade de que se é capaz: Deus, você é suficiente. Você sozinho é suficiente para mim. Pr. David Yonggi Cho nasceu na pobreza extrema de uma Coreia em guerra. Foi diagnosticado como terminal aos 17 anos. Fundou uma congregação com 5 pessoas em uma tenda furada, em um bairro sem recursos, em uma cidade destruída. E construiu o que o Guinness Book of World Records reconheceu oficialmente como a maior congregação cristã da história humana. E ele, consistentemente, sem hesitação e sem variação, ao longo de décadas de ministério observado pelo mundo inteiro, atribuiu isso não ao seu talento inegável, não à sua inteligência, não às suas habilidades administrativas excepcionais, não ao seu carisma de pregador que enchia estádios. Atribuiu a vida de oração e jejum, praticada em silêncio, em consistência, em amor, nos momentos que ninguém viu. Se este ensinamento tocou algo dentro de você, se acendeu uma chama ou ressuscitou uma disciplina que havia adormecido sob o peso da vida cotidiana, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha agora mesmo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. E lembra, Cho dizia isso como quem tinha certeza absoluta de cada palavra que pronunciava. Deus não tem filhos prediletos. O que funcionou para mim, funcionará para você também. O Monte da Oração pode estar a 45 minutos ao norte de Seul, do outro lado do mundo. Mas o encontro com Deus que acontece lá
a presença, a voz, a transformação, esse está disponível para você, agora, exatamente onde você está. Até o próximo vídeo, e que o Espírito Santo seja o seu sênior parceiro, hoje, amanhã e em cada jejum que ainda está por vir na sua história com Deus.